Ontem uma pessoa me procurou falando assim, teacher, ainda bem que eu te achei. Eu tô precisando da sua ajuda. Eu preciso de inglês urgente, inglês pra ontem. E aí, conversando com ele, eu perguntei, ok, mas me conta, pra que você precisa do inglês? Teacher, deixa eu te contar, eu recebi uma oportunidade de morar na Irlanda, olha só, para ganhar o dobro do que eu ganho aqui no Brasil. E eu tenho todas as qualificações para a vaga. A única coisa que está faltando é o inglês, eu sei que você pode me ajudar. E aí, batendo um papo com ele, fiz algumas perguntas, até mesmo para identificar quanto tempo ele já tinha estudado de inglês, o que dava para aproveitar. E nesse bate-papo eu acabei identificando que existe um padrão que se repete em todas as pessoas que me procuram e não conseguem falar inglês do jeito que gostariam. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 comportamentos que, inclusive, se você tiver um ou mais desses comportamentos, pode ser por esse motivo que você ainda não consiga falar inglês. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: quando você se matriculou nessa escola, para que você precisava do inglês? E ele me respondeu exatamente assim: teacher, eu sabia que o inglês ia me ajudar um dia na minha vida e que ia ser muito importante para o meu futuro. Agora, olha só que engraçado. O futuro dele chegou, a oportunidade também, e ele não está preparado. E isso pelo simples fato de que ele não tinha uma meta clara. Quando você não sabe o que você quer, o que acontece? Você acaba se dedicando para qualquer atividade e o problema é que qualquer atividade vai gerar qualquer resultado. E eu tenho certeza que qualquer resultado não serve. Então, gente, não ter uma meta clara é um dos maiores erros dos alunos que querem falar inglês e ainda não conseguem. E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: mas me conta, o que você tem feito pelo seu inglês? E ele me disse assim, teacher, então, olha, eu faço aula 2 vezes por semana numa escola de inglês. Eu também tenho estudado bastante a lista de verbos e sigo alguns professores no YouTube, inclusive você. E foi aí nessa segunda pergunta que eu identifiquei o segundo padrão, que é a síndrome do acumulador, que está totalmente conectada ao padrão número 1. Gente, a síndrome do acumulador nada mais é do que aquele aluno que não tem uma meta clara e aí ele começa a aprender qualquer coisa de qualquer pessoa, ou seja, começa a acumular muito conhecimento e sem prática alguma. Agora, o que esse aluno deveria estar fazendo? Procurando por atividades assertivas que vão gerar o resultado que ele busca. É exatamente isso que você precisa fazer. E foi na pergunta número 2 que eu identifiquei também o padrão número 3, que é o seguinte: é aquele aluno que aprende, mas não coloca nada em prática. Lembra da síndrome do acumulador? Acumula conhecimento e não usa. Se você quer falar inglês e falar inglês de verdade, você precisa aprender e colocar tudo aquilo que você aprendeu em prática. Lembrando que ler em voz alta não é o mesmo do que falar. E aí eu pedi para ele me contar também um pouquinho sobre a rotina de atividades. E ele me respondeu exatamente assim: teacher, olha, você sabe que eu sou um cara super ocupado, a minha vida é muito corrida e eu acabo estudando inglês quando me sobra tempo. E foi exatamente aí que eu identifiquei o quarto padrão e eu já falo para você. Pode parecer bobeira, mas esse é um erro mortal e muitos alunos acabam se perdendo aqui nesse ponto, que é o de não ter um horário fixo para estudar. A sua mente, ela precisa de números, ou seja, um horário para começar e um horário para terminar. Então, quando você diz assim, teacher, vou estudar inglês quando me sobrar tempo, a sua mente não entende isso. Você precisa ser muito claro, ou seja, tenha um dia para estudar e também organize aí os seus horários para que você tenha um resultado ainda mais rápido. E para esse próximo padrão não foi nem preciso mais nenhum tipo de questionamento, até mesmo porque ele está totalmente interligado a tudo que eu falei aqui para você hoje. E esse padrão é a falta de consistência. O aluno já sabe que ele tem uma meta, já sabe também as atividades que ele precisa fazer, mas ele não tem consistência. Um dia ele faz, no outro ele não faz. E é que nem dieta. Se você quer mudar o seu corpo, você precisa de consistência na dieta. E o inglês não é diferente. Se você quer mudar o seu inglês, você precisa de consistência nas atividades assertivas. E agora fica a minha reflexão aqui para você. Se você ainda não consegue falar inglês do jeito que você gostaria, é porque você ainda não encontrou o método certo. E acredite, esse método existe. E eu já falo para você, se você fala português, que é um idioma super complexo, difícil, você é capaz de aprender qualquer idioma.